Estudos recentes mostram que de cada 3 crianças no país, pelo menos uma apresenta uma condição clínica chamada de anemia ferropriva. A anemia é a falta de células vermelhas no sangue, né? E essa falta de células, a falta de hemoglobinas, pode ser causada por vários motivos. Uma delas é a falta de ferro na alimentação, na dieta do paciente. Então, por isso a gente chama de anemia ferropriva. Temos outras anemias por falta de vitaminas, por problemas reumáticos, problemas imunológicos, né? Mas e por perdas sanguíneas também. Temos muitas anemias por perdas, por sangramentos, né? E temos várias causas de anemia. Mas a anemia ferropriva é por uma falta de ferro na alimentação ou até mesmo uma falta de disponibilidade do ferro. Você até consome o ferro, mas não consegue absorvê-lo. Essa nutricionista chama a atenção para a necessidade de se ficar muito atento à qualidade dos alimentos. Isso foi até discutido no Congresso da Associação Brasileira de Obesidade, que acabou sábado passado, né? A ABESO, que chama a instituição. As crianças, na vida moderna, elas estão sendo muito expostas a alimentos industrializados, né? Muito marketing de alimentos industrializados. Não sei se você era da época do tome chambinho porque você vai crescer mais forte, leite em pó fortificado, bolacha recheada, fortificada. E, na verdade, as crianças não necessitam dessas coisas. Elas são apresentadas a esses alimentos porque a vida moderna está corrida e, para os pais, é mais fácil ter um alimento que você desembala do que ter um alimento que você descasca. E os alimentos industrializados, eles estão causando anemia porque não tem os nutrientes necessários, e obesidade. Então, as crianças estão ficando obesas e anêmicas. O pediatra ressalta que alguns fatores colaboram para o aparecimento desse tipo de anemia. Depende da idade, né? Isso já vem desde a gestação. Então, a mãe que não faz um pré-natal de forma adequada, que não repõe o ferro e as vitaminas, o ácido fólico durante a gestação, a mãe que já tem anemia durante a gestação, o bebê dela nasce com maior risco de desenvolver anemia. Depois, ao nascer, nós temos a questão do aleitamento materno. Então, os bebês que não mamam no peito têm mais risco de fazer anemia. Os bebês que recebem leite de vaca antes de 1 ano de idade. Então, o leite de vaca antes de 1 ano é um grande fator preditor de anemia. Então, pode acontecer. E também os bebês que mamam muito o peito depois dos 6 meses. Aquele bebê que quando era para começar a comer, a mãe não conseguiu fazer essa introdução de forma adequada, ele continua só tomando leite, ele também tem mais anemia. A oferta de alimentos precisa ser acompanhada de maneira equilibrada desde os anos iniciais de vida. O ferro, para ele ser absorvido também, ele não é muito bem absorvido em ambientes ácidos. Então, quando o bebê está tomando alguma medicação para refluxo, isso pode atrapalhar a absorção do ferro. Quando o bebê não recebe a suplementação de ferro, porque mesmo com a dieta adequada, como o consumo, a criança cresce muito, ela dobra o tamanho, dobra o peso, às vezes em intervalos curtos de meses. Então ele precisa de muito ferro. Então é importante o bebê fazer a suplementação do ferro. Mudou recentemente a orientação, isso tem coisa de 15 dias. Então o bebê saudável, ele deve receber suplementação de ferro a partir do 6º mês. Então, o bebê que não recebe essa suplementação, mesmo comendo bem, ele tem maior risco de fazer a anemia. O que a gente deveria fazer? Se organizar, priorizar algumas coisas nos nossos lares. As crianças não nascem conhecendo esses alimentos, né? Então, os pais deveriam, ao final de semana, programar, deixar os alimentos picados, lavados. O que a gente teve que fazer na pandemia é o que a gente deveria fazer, né, na nossa rotina. E evitar industrializados. A endocrinologista dá dicas sobre quais alimentos são ideais para absorções saudáveis do ferro.
O ferro ele é encontrado, o ferro que é mais biodisponível para o organismo, ele é encontrado na carne vermelha, né? Que teria que ser uma carne vermelha magra, já que a gente também enfrenta uma pandemia de obesidade. É encontrado também no feijão. No feijão há uma coisa bem legal para você ter uma absorção melhor do ferro. Você deixa o feijão de molho por 4 horas, ferventa aquele feijão rapidinho, joga aquela água fora e cozinha em outra água. Isso é até bacana porque economiza gás. Você não precisa cozinhar na panela de pressão, você não precisa tem um tempo menor de cozimento. E os vegetais verdes, brócolis, couve, mas o ferro dos vegetais ele é um pouco menos biodisponível. Então, os feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, são as maiores fontes de ferro após a carne vermelha. O médico lembra que é preciso procurar tratamento imediato e alerta para os riscos que esse tipo de doença provoca aos portadores. A anemia crônica interfere em toda a vida da criança. Primeiro no desenvolvimento mesmo, no ganho de peso, no desenvolvimento de altura. Depois interfere em questões de indisposição, fraqueza muscular, sonolência excessiva, tonturas, quedas frequentes. Atrapalha no sistema cognitivo, então a criança vai demorar mais a falar, vai demorar mais a ter as habilidades motoras adequadas. Isso tudo por uma anemia crônica, além de ser também um fator de predispor doenças. Então, o paciente que tem anemia, ele tem paralelamente uma imunodeficiência, ele tem mais risco de desenvolver doenças por ser anêmico.